Fico aqui vibrando de alegria por esse momento. Fico feliz aí com a presença dos que estão vindo a primeira vez, com os irmãos que já são velhos conhecidos aqui da casa, que buscam os seus refrigérios para as suas almas aqui conosco. E falando aqui de conduta espírita, eu me lembro a primeira vez que eu entrei nessa casa, que com as minhas aflições, com as minhas dores, muitas das vezes o espírita que já está sendo preparado para a sua caminhada, para o seu propósito, para a sua missão enquanto espírita, a mais das vezes ele não consegue enxergar essa oportunidade, e às vezes precisa vir a irmãzinha dor para nos colocar numa situação da gente buscar o contato com o alto, o contato com Deus, com Jesus. E eu fui muito bem acolhido aqui nessa casa. Isso idos de 2008, eu acho, faz muito tempo. Assim, deve ter gente que nem era nascido, E isso falando de conduta espírita, que é o tema que está proposto aqui para a noite, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para estar aqui falando sobre isso, que de alguma maneira no Espiritismo foi aquele local dentro das religiões, enfim, que eu já tinha vivido até então, caminhada, eu vim de um berço católico, já tinha conhecido dentro do protestantismo e outras igrejas, mas quando eu cheguei aqui a coisa me fez vibrar de uma forma diferente, que de alguma forma eu me encontrei aqui, eu consegui compreender aquilo que às vezes para mim ainda não era inteligível, assim, caminhava de certa forma ao longo da minha caminhada sem me enxergar, sem me conhecer, e aqui foi o local que eu encontrei. Eu fico muito feliz até exatamente por ser aqui na casa de Miramês, em que eu recebi essa acolhida. E em se falando de conduta espírita, depois de muito tempo aqui nessa casa, muitos estudos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, várias reuniões públicas, e aquela sede por entender um pouco mais, eu logo me deparei com uma situação de buscar e encontrar muitas das vezes as respostas no próprio Evangelho. Quando a gente olha para o espírita, se falando de conduta espírita, não tem como a gente caminhar sem olhar para nós mesmos, E aí a gente vai caminhando, vamos olhando para dentro do que nós encontramos ali nas obras básicas, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e aí a gente vai se deparando com as respostas que a gente precisa para caminhar nesse sentido. E aí eu vou tomar liberdade, eu vou sair um pouquinho aqui dessa introdução, que eu falei um pouco da minha história, que eu fui encontrando essas respostas aqui, para trazer uma outra história, mais contextualizando, com idos de 1850, 1900, uma época que casa, inclusive, com a codificação das obras de Kardec, concilia com esse momento em que o Brasil, inclusive, estava aqui numa época de império, tudo acontecendo, o império buscando as suas rotas em busca do ouro, do diamante, novos caminhos, e isso está muito ligado com a história de todos nós aqui, isso é fato. Se a gente for pensar, nós que estamos aqui em terras mineiras, no Brasil, hoje com certeza está ligado aí à nossa história, a história dos nossos antepassados, nessa época de império, aquele momento. E ouviu-se dizer que naquela época, em busca dessa rota que era colocada pelo império, novos caminhos, havia um senhor, assim, de tenra idade, em pouco de seus 20 e poucos anos,
e se casou-se, né, com uma família, né, uma esposa um pouco mais abastada, e ele buscando ali as novas oportunidades, e foi em busca desse desbravamento também como um bandeirante. Isso foi o que ouviu-se dizer, né? Assim, ele teria que, ao longo da sua jornada, né, entre o litoral, né, e o interior do Brasil, descobrir novos caminhos, e isso, naturalmente, ele teria aquela sua contrapartida material, né, para a sua caminhada. E, naturalmente, né, naquela época, quando você vai atrás do ouro, dos diamantes, né, assim, naturalmente a gente parte, né, assim, quando vem essas oportunidades, nosso primeiro pensamento é muito material, né? Assim, vou lá, né, em busca do ouro, né, vou pegar lá a minha parte de tudo isso que a gente está vivenciando aqui e vou ficar rico, né? Vou encher os meus bolsos de ouro, vou aumentar as minhas propriedades e assim vai. E assim ele partiu, né, entre os bandeirantes, né, em busca dessas novas oportunidades, vamos assim dizer. Mas é fato que quando a gente está em busca do nosso desenvolvimento, né, e a gente vai muito atrás disso através da matéria, né, como eu te falei, vamos atrás do ouro, vamos atrás do diamante. E todos nós, falíveis que somos, né, partimos dessa premissa, né, dessa busca de algo material. Mas muitas das vezes, a gente sabe, né, aquilo que já está no nosso íntimo, né, assim, nossos valores, né, as nossas questões daquilo que nós já experienciamos em outro momento, né, em outra existência, né, os valores também dos nossos antepassados. Mas assim, ele partiu, né, com aquele sentimento ali material, e durante a rota, algumas questões começaram a gerar conflitos, né? Quando você vai fazer um desbravamento, né, abrindo rotas e usurpando propriedade alheia, né, em determinadas situações entrando em conflitos, né, e levando ali, de certa forma, uma dor ao outro irmão. Em determinadas situações, vem alguém numa situação de dificuldade, mas tem que se cumprir o cronograma, né, a data, né, de chegar até as Minas Gerais por um caminho mais rápido. E esse irmão, né, que a gente sabe, ouviu dizer essa história, começou a se deparar com determinados conflitos ali, porque no seu íntimo, ao mesmo tempo que ele tinha uma obrigação imposta pelo império, né, ligada ao seu mistério, ao seu afazer, aquilo que ele deveria fazer naquele momento, aquilo conflitava com aquilo que já estava no íntimo dele. Conflitava com aquilo que nitidamente não era a conduta que ele tomaria em outra decisão. A gente se depara aí já com um irmão, né, numa situação diferente dos demais que o acompanhavam ali, que já tinha conhecimento no seu íntimo acerca das leis de justiça, de amor, de caridade, que mesmo no seu mistério, na obrigação de descobrir novas rotas, durante aquilo que lhe foi imposto, ele deparava com determinadas situações. E dia após dia, né, ele se deparava com algumas situações de conflito, né, mas ele tinha que seguir, né, com aquilo que ele havia proposto. E ele começa a refletir o que fazer diante dessa situação, né, assim, e na mesma forma como ele já tinha todo aquele embasamento, né, no seu íntimo ali acerca da lei de amor, de caridade, da lei de justiça, ele passa a se interrogar, né, se de fato ele estava cumprindo, né, com aquelas leis, com aquilo que ele havia, né, tinha como valor. Mas de toda forma, né, muitos de nós hoje na nossa caminhada nos deparamos com as mesmas situações do nosso dia a dia, onde a gente trabalha, nas situações, né, cotidianas, muitos valores diferentes dos nossos ao longo da nossa caminhada.
situações, né, que aparecem ao longo da nossa caminhada, que somos levados, talvez no efeito manada, né, a seguir determinados padrões. Mas o que ele passou a fazer, né, ao longo dessas oportunidades? Todas as situações que ele passava, ele colocava essa interrogação, mas ele virava seu olhar para o alto. Ele não esquecia da sua fé em Deus, mesmo diante desses conflitos. Ele sabia, né, diante dessas interrogações, ele encontrou algumas respostas, né, que havia um futuro que não necessariamente está ligado às questões materiais, que havia algo maior do que aquilo que ele estava se propondo a fazer naquele instante. E de alguma maneira, né, ele conseguiu também perceber, né, que aquelas dificuldades as quais ele estava passando, ela fazia com que ele crescesse. Ele se colocava em reflexão, ele parava, ele se, vamos dizer, auscultava, né, que aquilo que vinha lá de dentro, ou como o médico faz escutar o coração, ele se auscultava, ele tentava se entender, né, o porquê daquilo. Ele olhava e passou a aceitar aquelas dificuldades que lhe eram impostas, né, a obrigação de cumprir a sua função, né, de bandeirante, a necessidade de prover o seu lar, e era aquilo que ele tinha naquele momento. Ele aceitou aquela dificuldade ao mesmo tempo, né, ele não ficou inerte, ele se colocava buscando alternativas para aquilo. E o que ele começou a fazer, né, ao longo dessas situações? Ele começou a aproveitar, né, quando ele se encontrava com determinadas situações de dificuldade, de conflitos, ele começou a olhar para o outro, para aquele com quem ele tinha que conflitar, para cumprir os desígnios, as funções dele enquanto bandeirante, e começou a se colocar no lugar dela. De alguma maneira, ele começou a encontrar alternativas, né, para retribuir, para fazer o bem para aquelas pessoas, embora ele tinha que cumprir os desígnios. Ele começou, com base naquilo que ele já tinha de conhecimento, a dirimir conflitos, né, resolver questões ao invés de entrar em conflitos, a levar para os seus superiores formas de compensação. Isso tudo, né, esse irmão ele foi retirando ao seu íntimo. De certa forma, aquilo começou a emanar para os seus próximos. Outros mais começaram a ter o mesmo comportamento que ele diante dessas situações. Ele deixou de ser aquele que estava no meio da manada e passou alguém como os quais passaram a se espelhar. A mudança de atitude dele começou a irradiar para a tropa. Na hora de abordar, na hora de seguir adiante, na hora de mudar o passo da tropa, sempre se colocando, né, no lugar do outro, no lugar do mais fraco. E assim, todo esse sentimento de amor, de caridade, de benevolência passou a emanar por toda a tropa. E de alguma maneira, ainda que fosse contra os interesses dele do ponto de vista material, porque isso estava gerando um determinado contratempo, ele ainda assim começou a ter esse tipo de atitude. Aquilo que ele tinha de contrapartida como bandeirante já não era em equivalência. De certa forma, a tropa mudou os seus passos, os novos caminhos começaram a não ser abertos
a tempo e modo como foram propostos anteriormente, mas ainda assim, aquele irmão estava extremamente feliz e satisfeito por ter mudado aquilo, por ter mudado as suas atitudes, fazendo com que aquilo fosse de alguma maneira edificante, tanto para a tropa, mas também como não gerasse conflitos com os demais ali da sociedade. Ele primeiro, como reforçando essa parte, primeiro, em todo momento durante essa marcha da tropa, nesse desbravamento, abertura de novos caminhos, ele começou a se colocar primeiro a tropa, também aqueles com quem ele tinha que cruzar os caminhos, índios, fazendeiros e outros mais que estavam no caminho, e isso começou a se colocar numa situação daquele que olhava para si depois, entendeu? Embora ele no seu íntimo ele tinha certeza de que aquilo era o certo, de que de alguma maneira ele estaria ali cumprindo o seu desejo. E de toda forma, essas situações de desbravamentos, de abertura de novos caminhos, ela, como eu já disse aqui, promove conflitos. E toda situação, inclusive de embate, ele transformava aquilo ali, tá? Por mais que às vezes ele era, inclusive, perseguido, ele ainda não guardava nenhum tipo de rancor para com os demais, para aqueles que o agrediam. E todas as situações, inclusive, que ele se deparou ao longo dessa jornada, além para dentro do continente, passando aqui por terras bem próximas da gente, Minas, Espírito Santo, São Paulo, em determinadas situações, ele já chegava sabendo quem que era o agressor de suas tropas e tudo mais, e já levava um sentimento de perdão. E isso, naturalmente, também passou a ser refletido para toda a tropa. E dentro dessa caminhada, ele passou a verificar dentro da tropa quem que eram aqueles, que ainda tinham dificuldade de compreender aquilo, não iam na mesma marcha, não cumpriam, os novos propósitos, a forma de conduzir, a forma de caminhar. E ainda assim ele levava aquela mensagem, de indulgência para aqueles que ainda não compreendiam aquilo ali. Entendeu? Aquela nova forma de agir e de proceder. E assim ele seguiu o seu caminho, sempre estudando a si próprio, buscando se compreender, ver quais eram as suas dificuldades, aquilo que ele precisava melhorar. Ele ainda tinha compreensão de que ele era um ser em evolução, e ainda assim ele fazia esse exercício incessantemente, porque mesmo que ele se percebia que ele estava numa busca de se melhorar, ele reconhecia que ele ainda tinha muito o que melhorar. Então, diariamente, ao longo da jornada, após cada situação de abertura de caminhos, novas cidades que eram alcançadas, novos territórios, chegando, passando por Minas Gerais, passando por Ouro Preto, chegando a Diamantina, tudo isso, por todos os caminhos que ele passava, nas diferentes cidades, tomando nota de tudo aquilo que ele podia, tanto para fins de relato para seus superiores, mas da mesma forma que ele fazia esse relato, ele sempre mirava olhar para si mesmo. E, de certa forma, ele passou a ser reconhecido pelos demais por aquela atitude, pelas posturas diferentes dos demais ali desde a partida do litoral para dentro do continente. Mas o que ele sempre fazia, sempre ele tentou ao longo da sua caminhada, é não se deixar levar, se envaidecer, por essa situação que era dita pelos demais. E aí era curioso que ele sempre devolvia, para a tropa,
e para aqueles com quem ele inclusive já se relacionava, o êxito daquilo ele sempre transferia para o próximo. Uma situação curiosa, né? Assim, não sempre estava ali dentro dessa caminhada, mas ele não aceitava aquilo como sendo algo dele, né? Sempre cuidava muito mais, né, de encorajar os seus próximos, reconhecer o valor do próximo, que aquilo mesmo que as pessoas estavam dizendo sobre ele, né? Assim, zero vaidade, conquistas que ele diretamente conseguiu alcançar, ele deixou o mérito para a tropa, para o grupo, para aqueles com quem ele conseguiu conciliar. E à medida, né, que eles iam avançando para dentro do território, né, a tropa foi tendo as suas contrapartidas como os bons bandeirantes, as famílias, né, de cada um deles foram recebendo do império, né, as contrapartidas por ouro, por terra e tudo mais que eles recebiam ali em troca do propósito que eles estavam ali. Mas de tudo aquilo, né, que ele vinha recebendo, ele não se envaidecia também disso que ele estava conquistando, embora, né, recebeu com base na realização do feito, né. Imagine só como era naquela época, né, Brasil, né, matas, terrenos inóspitos, lagos, matas para serem esbravadas, e eles passam por tudo aquilo ali, né? Relatos históricos nos trazem essas situações. E uma situação, né, que era bem diferente dele, né, ele foi alçando degraus ali dentro da tropa, foi alcançando diferentes patentes entre os bandeirantes, e era uma situação bem curiosa, é que ele cuidava dos seus subordinados como se subordinado fosse. De nenhuma maneira, em nenhum momento ao longo da sua caminhada, de tudo aquilo que ele foi conquistando como bandeirante, ele passou a utilizar dessa situação para pisar nos seus companheiros de tropa. Era um cuidado, era um zelo para com eles. E assim ele seguiu na sua caminhada, cumprindo ali o desígnio que era para ele, né, que ele havia se proposto. Né, ele respeitou ali seus semelhantes, da mesma forma como ele queria ser respeitado. E chegado, né, a situação, né, do retorno, né, voltando ao imperador, né, tendo conseguido abrir todos aqueles caminhos, né, ele ainda assim se colocava ali numa situação de máximo respeito, levando todo o mérito daquilo para a tropa. E o que eu trouxe aqui para vocês em forma dessa história, né, que traz um paralelo aqui, né, isso aqui na verdade é uma alegoria, essa história aqui é de forma para trazer vocês junto comigo, né, porque estamos aqui, né, numa situação muito próxima da gente, que se formos observar foi ontem aquilo que nós passamos aqui de história nas nossas Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, em época de desbravamento, que se assemelha inclusive à época da codificação, como eu disse aqui antes, tá? Que isso tudo que eu falei aqui se aplica hoje, da mesma forma como se aplicava em outros tempos, à época de Jesus, e durante todo o interregno de tempo com que a gente vem experienciando até então. Isso aqui são verdadeiras características, né, de homens de bem, pessoas de bem, o qual todos nós espíritas, né, podemos olhar para essas situações, para esses exemplos que foram aqui propostos e aplicar na nossa caminhada a qualquer tempo. É olhar para o próximo, é fazer aquilo, né, que queremos receber dos demais. E ao longo da nossa caminhada, quando a gente busca refletir, né, historicamente como os ciclos vão acontecendo, né, sempre se dão da mesma forma.
sempre se dão da mesma forma. São situações de diferentes estágios, nós percebemos que há homens de bens que têm ali, né, já cumprindo o seu papel, né, de buscar em algo maior, seguindo a sua caminhada. E nesse sentido, gente, né, trazendo um pouco dessa história aqui, né, dessa alegoria para vocês, a gente consegue encontrar esses exemplos, e que também, se a gente observar para os espíritas, né, se a gente conseguir, né, ao longo de todos os dias da nossa caminhada, fazer o mesmo, né, que esse companheiro dessa alegoria aqui buscou fazer, né, nós chegaremos, né, numa situação de estarmos alinhados com a conduta espírita. Né? O que eu quero dizer com isso? Dentro do Espiritismo, o Espiritismo nada mais é do que uma sequência, né, daquilo que Jesus nos trouxe. Todos os exemplos, né, de Jesus, tudo aquilo que é edificante, tudo aquilo que está ligado à lei de justiça, de amor, de caridade, se a nós, né, se nós, na verdade, observarmos isso e colocarmos em prática ao longo da nossa caminhada, nós chegaremos numa situação de cumprir com o que se espera de um espírita. Tá? Eu vou pegar aqui para vocês, tá, uma parte da questão 918 do Livro dos Espíritos, que traz para a gente a seguinte questão: por que sinais se podem reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? E aí temos aqui a resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo o que queria que os outros lhe fizessem. O homem, cheio do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus que o deu pode retirá-los. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Se lembra dessas palavras do Cristo: que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus. Perdoa as ofensas para não se recordar, senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita os seus semelhantes, todos os seus direitos decorrentes da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Então, gente, a gente olhar aqui para uma situação, né, que essa pergunta de Kardec, né, no Livro dos Espíritos,
ela, de certa forma, ela sintetiza um pouco até do que eu trouxe aqui para vocês nessa alegoria. É um convite que eu faço a cada um de nós aqui, né, para como que está a nossa conduta hoje, né, como que nós estamos comportando ao longo da nossa jornada. Nós que estamos aqui hoje, essa noite, certamente entramos por essa porta aqui, temos um comprometimento bem diferente, né, daqueles que ainda não conhecem isso aqui, daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de compreender, de ter um acesso ao Evangelho, à luz da doutrina, né, de ter um pouco mais de clareza e principalmente, né, o que a doutrina nos traz, essa compreensão de forma inteligível, né, de forma mais inteligente. Né? A gente fala aqui de fé raciocinada e a gente busca aqui compreender o porquê dessas questões. Então, todos nós, né, que já fomos convidados, né, a experimentar disso aqui, passamos a ter um comprometimento maior. Eu costumo falar, né, que eu, na verdade, que eu ouvi, né, e costumo falar, né, isso não é uma fala minha. Depois que a gente vê isso aqui, não tem como desver, né, se as nossas responsabilidades elas já estão aumentadas, né, o nosso comportamento frente às condutas diárias, né, no nosso trabalho, no nosso lar, desde o momento que acordamos, né, até o momento que retornamos aos nossos lares depois de um dia de trabalho, todos nós, né, podemos fazer esse mesmo exercício e olhar para dentro de nós. O que eu fiz hoje? Né, que nessa data, como foi a minha rotina hoje? Como foi o meu comportamento no momento que eu saí, né, de casa do trabalho de manhã, peguei o ônibus ou peguei o carro? Né, como que foi o meu olhar para o próximo? Eu desejei o bem para aquele carinha que pisou no meu pé no ônibus? Ou para aquele cara que me deu uma fechada no trânsito? Né, ou para aquele médico que eu fui fazer a consulta e me atendeu fora do horário? O que eu desejei para ele? Que energia eu emanei para o meu próximo? O que eu fiz, né, com aquele irmão de caminhada que está sob o mesmo teto que eu, não à toa, certamente por escolha nossa, e às vezes, muitas vezes por imposição também do alto, né, para que a gente tenha a oportunidade ali de resgatar alguma coisa, e devemos muito, né, agradecer por isso. Né, aquele companheiro, aquele filho que às vezes, num primeiro momento, nos parece difícil. O que eu fiz por ele? Né, eu entendi a dificuldade dele, eu tentei enxergar as coisas aos olhos dele. E aquele meu subordinado, o que eu fiz, né, para ajudá-lo a cumprir as suas tarefas hoje? E aquele meu chefe, que também tem uma tamanha responsabilidade dirigindo aquela empresa, pagar as contas, pagar a folha de pagamento, já está aqui dia 22, o cara já está pensando lá que no dia 1º tem que fechar a folha e fazer o pagamento. O que eu estou desejando? Será que eu queimei a minha hora de trabalho hoje? Será que eu não fiquei de bobeira ali, algum tempo que poderia estar produzindo algo dentro da empresa e eu estava sendo remunerado por isso? E é esse convite, né, que o Evangelho nos traz, é de reflexão. E são das pequenas coisas. Uma situação bem interessante, que às vezes dentro da doutrina a gente vai olhar, né, dentro da nossa caminhada, ao longo da jornada, normalmente a gente tende a tropeçar em pequenas pedrinhas. Normalmente, né, assim, a gente deixa de cumprir o nosso desígnio nesse plano, não é por uma tupicada muito grande. Normalmente são pequenos pedregulhos diários que a gente vai tropeçando e perdendo a passada. São pequenas pedrinhas. Né? E nesse sentido, né, assim, a gente, uma situação que é bacana a gente fazer é olhar, né, intimamente, né, se eu fiz efetivamente o bem que eu podia. Porque a nossa tendência normalmente é olhar para o que o outro não fez.
né, enquanto homens de bem, a semelhança dessa metáfora que eu fiz aqui, daquele irmão que estava num grau evolutivo bem diferente do nosso, buscando compreender, já tinha percepção da lei de caridade, da lei de amor, da lei de justiça, né, e ele fazia aquele exercício sem diferenciar. E aí o que uma situação que eu percebo, né? Assim, muitas das vezes a gente olha e assim, poxa, mas eu não sou esse cara da metáfora de Israel, não. Eu sou Jesus. Como que eu vou cumprir da mesma forma? Mas aí está. A nós nos cumpre, né, melhorar dia após dia. Hoje, muitas das vezes, viemos aqui em centros espíritas, em casas espíritas, buscando muitas das vezes a manifestação exterior, para ver as mesas dançando, né? Assim, como acontecia lá na época da codificação. Quantos não foram lá pelo evento em si, quando na verdade, né, aí entrando, né, falando, né, dessa situação até então sobre características do homem de bem, mas entrando agora, né, nos espíritas que tem que ter, né, tendem a ter as características do homem de bem, mas ao mesmo tempo, vários de nós espíritas já compreendemos e aceitamos a existência do evento, sabemos da continuidade da jornada após o nosso desenlace. Quantos de nós não sabemos disso? Já ouviu dizer, já tem isso no nosso íntimo? Não, evento em si, ou não, doutrina, espiritismo, não, isso mesmo. Mas quantos de nós verdadeiramente estamos ligados, né, à caminhada na seara espírita, vivendo isso moralmente, como esse irmão da parábola, que estava ali numa situação, né, da metáfora, melhor dizendo, que estava ali com verdadeiras características de um homem de bem, se comportando como um verdadeiro espírito, à época da codificação. Como é que pode isso? Estava sendo codificado, ele estava no Brasil, estava sendo codificado na França. Como que pode, né, assim, nós identificarmos essa situação, né? Poxa, olha as características desse irmão. Então, pensando dessa forma, né, como a doutrina nos coloca a pensar, né, a buscar compreender, olhemos para a situação que a gente está aqui agora, né, dessa questão que eu coloco aqui, né, que dentro da doutrina, dentro da caminhada, nós, a partir do momento em que buscamos viver verdadeiramente a doutrina como algo que vem de dentro, como aquilo que está no nosso íntimo, né, nos mudando, efetivamente, fazendo, né, a reforma íntima que a gente tanto fala. E à medida que a gente busca essa reforma íntima e a gente começa a agir massivamente em busca dessa reforma íntima, a gente está indo em busca, né, dessa transformação. E parece às vezes tão distante da gente, né? Assim como eu entrei aqui lá em de 2008, aqui na casa, né, buscando ali respostas, né, naquele momento, como se eu fosse aqui pelos tarefeiros aqui, eu ia trazer as perguntas para ele como se ele fosse resolver os meus problemas, quando na verdade o problema estava em mim e eu tinha que buscar essas respostas. Então, nesse sentido, hoje nós que caminhamos, né, ainda que nós estejamos caminhando, tá, a gente não se perde, tá, a situação, né, como eu já estive nessa situação, eu talvez ainda esteja, naquele que veio muito mais às vezes pelo evento, por esperar algo diferente. Imaginava eu que eu entraria ali na cabine de passe ali, tipo, ia se transformar ali pelo passe em si, né, pelas energias emanadas dentro da cabine, pelo aquilo que eu vinha recebendo ali, eu ia estar transformado. Realmente que isso é uma situação maravilhosa, né, que nós recebemos aqui esse remédio, né, mas a verdadeira transformação, isso acontece ali dentro de nós. E assim como eu estive, né, como outros mais estão, né, eu ainda estou na verdade, né, mas eu estive talvez num grau diferente do que eu estou hoje,
né? Porque é inimaginável, né? Assim, enquanto nós, passado mais de uma década em busca de um melhoramento, falar que não houve evolução, né? Assim, por mais pequena que seja, alguma evolução existe. Então eu, como outros, vários de nós ainda que chegamos a uma casa espírita, né, talvez por uma situação, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo o quê? Para o segundo passo. A partir do momento que a gente já compreende a situação do evento, o próximo passo é o quê? Essa transformação íntima, moral, mudar as minhas atitudes verdadeiramente. Eu renovar essas atitudes, efetivamente transformar em algo tão natural para fazer o bem, a semelhança como Jesus naturalmente não perdia uma oportunidade de deixar o ensinamento, e deixar o ensinamento e uma ação de amor e de caridade, de diferentes formas, deixando ali uma rota a ser percorrida, seguida por nós, né? Nós, da mesma forma, quando chegamos aqui, seja pela dor, seja em busca do evento, já é o primeiro passo para aqui estarmos, né? E o mais inspirador para mim dentro dessa situação, né, dentro de uma situação da conduta espírita, na verdade, qual que é o olhar, né, que a gente percebe que acaba nos deixando, né, animados e nos faz até vibrar cada vez mais ao longo da nossa caminhada em busca desse melhoramento. Quando a gente já escuta esses princípios, né, que existe uma possibilidade de transformação, algo que eu vou receber, algo que eu vou estar vivenciando dentro da doutrina, algo que eu vou estar compreendendo. É quando a gente escuta esses primeiros sinais, que são princípios teológicos, que estão aqui dentro das obras, né, dentro dos romances, dentro daquilo que a gente tem à nossa disposição, quando a gente chega aqui numa palestra, quando a gente vem para um estudo mais aprofundado, né, do Evangelho, aquilo que já nos faz vibrar ali, né, assim, ele é um passo sucessivo, isso cada vez fica potencializado, e a gente passa depois disso, né, a assumir até novas funções, a enxergar sobre novas perspectivas. Torna-se algo tão natural que às vezes é algo que nós nos sentimos perdidos, ou nós não compreendíamos, né? Ou algo que nós não aceitávamos, né? Ou uma situação de uma certa, vamos dizer, entre aspas, né? Alguma ofensa que nós tínhamos como ofensa, hoje assim que enxergamos como ofensa, isso tem que ser galgado, né? E dentro da conduta espírita, né, uma situação que a gente percebe alçar esses novos passos. Ficar preso no primeiro estágio, né, isso não nos é dado, é impossível de acontecer. A gente pode até ficar ali, né, como a gente sabe, principiologicamente falando, que a gente pode ficar estacionário ali por um tempo, mas a gente não vai deixar de evoluir. Mas o próximo passo, né, nós podemos e devemos estar atentos para essa oportunidade. E aprofundando, né, já indo para uma situação também que, pegando na parte do livro dos Espíritos, a questão seguinte, a 919, ela traz isso de forma mais clara, uma questão de Santo Agostinho, que eu sempre, às vezes, nos estudos aqui da casa, eu sempre costumava explorar um pouco mais. E eu vou passar aqui brevemente para a gente trazer isso para dentro da gente, e para, ao final dessa reunião de hoje, tá, a gente talvez numa mesma sintonia, tá, talvez não, certamente, numa mesma sintonia, todos nós aqui hoje, encarnados e desencarnados, consigamos de alguma forma entender e colocar em prática ao longo da nossa caminhada, para nós, olhando para dentro de nós. Busquemos fazer um exercício aqui ao final dessa leitura, tá? Não olhando para o outro, porque é uma tendência natural, né, quando a gente faz esse tipo de questão, de olhar para o defeito do outro. Isso é bem natural, né, falíveis que somos, né, que não é um julgamento, tá, gente? É só um fato. É uma tendência que nós temos, às vezes, de olhar para o outro. Mas vamos fazer essa leitura aqui da questão por partes, tá?
E na sequência fazer uma reflexão numa mesma vibração, para a gente perceber como que a gente consegue aplicar isso. E já de alguma forma, amanhã a gente já ter uma, ao final do estudo dessa noite aqui, quando chegarmos aos nossos lares, e amanhã tivemos uma nova oportunidade, já percebemos que podemos fazer diferente. Então vamos lá, questão 919 do Livro dos Espíritos, da Perfeição Moral. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Vejo duas perguntas em uma, né? E aí vem a resposta: fazei o que eu fazia quando da minha vida aí na terra. Ao fim da jornada eu interrogava, perguntava para a minha consciência, passava em revista o que eu fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Aí a metáfora que eu trouxe para a gente aí, sobre o nosso irmão bandeirante, exercício que ele já fazia, se era possível para ele, por que não para nós? Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Parece que desenvolveu um método, né? Que tal a gente fazer esse método diariamente? Ao final de cada dia da nossa jornada, chegarmos em casa hoje, vamos iniciar aqui agora, que a gente está em grupo, numa mesma sintonia, numa mesma vibração. Vamos lá fazer esse exercício e continuamos para casa depois. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. E aí, olha que legal essa parte da resposta, Ele não só passou em revista, como ele voltou seu olhar para Deus, pediu ao seu mentor, seu anjo guardião, essa assistência. Sem aprofundar, porque não é o tema, sabemos nós o quão recebemos e temos a oportunidade de receber durante o nosso sono do corpo físico, E aí ele, voltando seu olhar a Deus, não tem como não mudar de vibração e pedindo assistência do seu anjo guardião para não receber essa assistência. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizeste uma ação que não ousarias confessar. Então, até essa parte da pergunta aqui, se a gente fizer isso todo dia, eu acho que a gente vai encontrar as pedrinhas que eu mencionei agora há pouco, que a gente vai tropeçando diariamente ao longo da nossa jornada, e chegamos, como a gente tem relatos aí, da espiritualidade, vários espíritas que vieram com incumbências gigantes aqui nesse plano, importantes, vamos dizer, gigantes, importantes, aqui nesse plano terreno, e se arrependeram. Quando chegaram na erradicidade, chegaram extremamente arrependidos, culpados, porque uma vez espíritas, você tem mais clareza, compreende mais, sabe mais. Como eu falo, você já viu um negócio, gente, não tem jeito de desver, não adianta. Você entrou aqui na fraternidade, já era. Você já viu, você já compreendeu, você já teve acesso ao Evangelho, então sua responsabilidade aumentou. Imagine aquele que já veio, já encarnou, com propósitos dentro da seara espírita e não cumpriu o seu desejo. Imagine a culpa desse espírito ao desencarnar.
E nesse sentido, inclusive, eu trago para vocês uma situação, né, que são pequenos tropeços ao longo da jornada, porque muita gente se deixa levar. A gente se deixa levar por maus pendores, por maus pensamentos. Na verdade, começa por maus pensamentos, depois vai por maus pendores, depois entra no campo da ação e a coisa tende a piorar. Então, são pequenos tropeços que nos levam, levaram, como esses relatos, a mais das vezes, vários espíritos extremamente preparados a não cumprir seus desígnios. Então, assim, essa mecânica que é trazida aqui nessa resposta, tá? Dessa reflexão, essas 3 perguntinhas, depois vocês voltem lá, tá? Quem não tiver o livro dos Espíritos em casa, tem PDF grátis no Google, tá? Pede, se não tiver acesso à internet, pede lá o vizinho, o neto, o filho, para pegar para vocês. Pegue aqui na fraternidade aqui o livro dos Espíritos emprestado e leiam mais de uma vez essa resposta, tá? Porque ali são várias perguntas que nos levam ao método simples de chegar a uma situação de não tropeçar diariamente nas pedrinhas. E assim, se a gente ler isso aqui todo dia, vai chegar um dia que você vai saber a resposta de cor. E você vai entender a fazer essa reflexão tão naturalmente. E se Santo Agostinho já tinha passado por diferentes encarnações, na última, que antes dessa resposta aqui, na última estado dele, ele conseguiu chegar dessa forma, ele chegou dessa forma, ou seja, a gente está falando de Santo Agostinho. Então, assim, ele seguiu essa situação, ou seja, é algo que já deu certo para ele. Então, gente, acreditemos, tá? Pratiquemos, voltemos aqui à questão 919, que está inteira à disposição, assim, gente já viu, estamos ouvindo aqui essa resposta, para a gente chegar ao final da jornada, pelo menos no passo seguinte. E só um ponto de reflexão aqui, tá? Porque muitas das vezes é natural da nossa essência a gente se comparar. Somos diferentes espíritos, tá? Só um parênteses aqui, tá, gente? Em relação a essa situação que eu estou trazendo aqui, tomemos cuidado com a comparação. Eu sou eu, Soares é o Soares, pessoal da casa é da casa, Chico é Chico, Jesus é Jesus. Jesus aqui já estagiou na posição que nós que estamos aqui hoje. Então já passou por esse caminho. Tá? Espíritos evoluídos já passaram por aqui e estão lá. Tá? Somos todos iguais, todos temos a mesma chama divina, capacidade de evoluir, de crescer, de chegar lá. Só estamos em estágios diferentes. Eles já cumpriram essa parte da jornada, estão em outra. Tá? Então, assim, cuidado com a comparação, porque às vezes a gente lê isso aqui, não vou conseguir lá. Como eu vou chegar nessa situação aí? Eu li isso aqui, se eu ver que tudo que eu fiz de errado hoje, entre aspas, todos os tropeços nessas pedrinhas que eu dei hoje, como é que vai ser? Não vou conseguir chegar lá. Tá? Assim, só um parênteses. Então, cuidado com essas comparações, porque a gente tende a desistir no meio do caminho. Mas foi exatamente o oposto do que o Santo Agostinho fez. A gente vê aqui claramente que ele, ininterruptamente, todos os dias, ele parava. Vamos lá. Perguntai-vos ainda isto. Se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo, e enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou uma indicação de um mal que é preciso curar. Gente, qual que é a vantagem dessa pergunta, que parece duro? Fui chamado aqui agora, o telefone tocou. De lá para cá que toca o telefone, tá, gente? Não tem como ser diferente, não. É agora. Então, estou tranquilo? As portas vão estar abertas? Se perguntem isso aí agora, não precisa me contar, não, tá, gente? Assim, pergunta aqui, hoje foi aquele dia, deu certo? Tem alguma coisa que eu fiz diferente? Estou me fazendo essa pergunta aqui.
Já fiz. Já sei que eu tropecei com minha esposa, principalmente com ela hoje. Entendeu? Se acabei de fazer a pergunta, eu vi que dei navalhada. No popular, dei uma navalhada com minha esposa. Foi injusto. Não entendi. Às vezes a mulher tem TPM, né? São questões hormonais, super natural isso, antes a gente não compreendia. Somos seres, né? Ela é mulher, eu sou homem, sobre o meu olhar, mas mesmo assim, gente, eu já ouvi falar de TPM. Entendeu? Eu fui injusto com ela ontem, ontem eu não tinha feito a pergunta, não, pra você ver. Esqueci do para-casa ontem também. Tá? Mas vale todo dia, gente. Tá? Então, se não fez o para-casa ontem, faz o para-casa hoje também. Né? Maridos, compreendam que as suas esposas têm as suas questões naturais, né? Da natureza humana, né? Que em determinadas épocas do mês aí, elas ficam com um temperamento diferente. Né? E assim, ainda assim, cumpre a mim mesmo diante dessa situação, devolver de forma energética, ser áspero. Foi umas situações que eu tropecei hoje nas pedrinhas. Entendeu? Já estou careca de saber da situação da TPM, já estou cansado de saber, de ler, de saber não, né? Você não estava fazendo para casa direitinho aqui, né? Não está careca não, já tem bastante cabelo para mim. Vou te contar uma história aqui, tá? Se não fosse uns negocinhos que eu passo aqui, tipo loção Vicentinho, já tinha tudo embora. Eu falei careca porque o Carlos apareceu ali na porta. Então vamos lá, gente, só para a gente honrar o tempo aqui. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e a desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas tens um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós. Porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurei saber também o que pensam os outros a respeito, e não a negligencieis a opinião dos vossos inimigos. Porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que o outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar numa outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas, e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera um homem de bem? Isso não vale a pena. Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós.
porque desejamos vos fazer compreender esse futuro, de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos a vossa atenção para os fenômenos de natureza, a impressionar vossos sentidos. Depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi esse o objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Então, gente, é dado o nosso horário, tá? Só para arrematar essa parte final aqui, essa questão 919, essa resposta a essas questões, né? Porque dentro dessa questão tem várias perguntas e várias respostas, nos coloca aqui numa situação de compreender, né, o porquê, primeiro, dos fenômenos, né, nos coloca numa situação de colocar à nossa disposição tudo aquilo que precisamos para a nossa evolução enquanto espíritos. Os caracteres de homem de bem já estão aí no Evangelho. Olhemos a conduta de Jesus. Uma interrogação que, além dessa questão 918 e 919 que eu coloquei aqui, diante de uma dúvida, tá? Amanhã, hoje, qualquer hora da sua jornada, tá? Você se interroga. Está em dúvida sobre uma ação, se vai executar alguma coisa e deseja acertar, tente pensar com aquilo que vocês já conhecem de Jesus. Esquece qualquer coisa que eu falei com vocês, tá? Mas pense, como é que Jesus se comportaria diante dessa situação? Vocês vão tender a acertar. Vocês vão acertar diante daquilo que vocês têm condição de compreender e aplicar. Vocês já estão acertando. Vocês já estão dando o primeiro passo. Aquele espírita que pisa aqui a primeira vez em busca de fenômeno, já tem uma razão de ser. Aquele espírita que não sabe como se comportar e já eleva o seu pensamento ao alto antes de uma nova conduta, ele já está numa situação diferente. É uma conduta espírita. Tá? Então eleve o seu pensamento ao alto. Busque, né, nele, né, em Deus e Jesus, a sua ação com o seu próximo, os seus lares, no seu trabalho, e vocês acertarão. Vocês estarão certamente assim, né, conduzindo a jornada de vocês como bons espíritos. Gente, agradeço, tá, pela oportunidade, né, da oitiva aí. Foi um prazer retornar aqui à casa de Miramês. E estou à disposição, caso alguém tenha alguma questão aí ao final, tá? Para a gente conversar um pouquinho. Aí eu vou passar a palavra aqui para o nosso irmão Toninho Soares, né, para a sequência de reunião. Agradecemos ao Israel por estar conosco, trazer para nós o estudo, né? E como eu disse para vocês no início, né, com o tema que eu já tinha conhecimento, a conduta, né? E eu fiquei pensando o dia todo, então até o meu dia eu fiz esse questionamento do Santo Agostinho, né? Do livro lá dos Espíritos, questão 919, e não estava muito piorado não, tá? Até o meu dia estava lá muito vermelhinho lá para mim lá. Então, quer dizer, ainda tem a noite ainda, né, para fazer a reflexão, vamos ver como é que vai estar o placar e a balança aí. Então é assim mesmo que a gente funciona, tá? É assim mesmo que funciona. E a partir do momento que a gente começar a buscar mesmo, né, a concentrar, a pensar, fazer isso que o Israel trouxe para nós aqui, né, nós vamos realmente conseguir progredir, avançar. Porque o objetivo nosso aqui é progredir, é avançar. Nós não vamos ficar parados. Podemos ficar inerte um pouquinho, mas de uma forma ou de outra nós vamos avançar. Então, essa conduta é que vai nos fazer realmente esse progresso. Porque temos duas asas, né? A da inteligência e a da moral. E as duas, elas têm que caminhar juntas. Não adianta uma na frente e outra atrás. Né? Nós temos que fazer de tudo para que a gente consiga direcionar isso bem à frente aí, para a gente conseguir equilibrar, né, essa balança aí. Bom, eu tenho duas informações para vocês aqui rapidinho. Pedido para fazer divulgação, que a casa ela tem aqui uma equipe, né, que faz atendimento, né, visita aos lares, faz visita aos lares
e visita aos enfermos. Como funciona isso? Se na sua casa, você está vendo que está assim, em desarmonia, está desequilibrado, é necessário buscar uma ajuda, pode contar com a equipe da Casa Miramês, deixar um nome ali, que a equipe vai entrar em contato para marcar essa visita. E também para aquele enfermo, não precisa ser um enfermo na sua casa, pode ser do seu vizinho, pode ser de um parente, mas que você quer ajudar, você quer colaborar, quer ver aquela pessoa que esteja numa condição melhor. Então pode nos procurar, deixar aqui o nome, o telefone, que a equipe vai entrar em contato e vai marcar. Então, isso acontece às quartas-feiras, a equipe se reúne nas quartas-feiras e é marcado, agendado, e ela vai até a casa visitar esse lar ou visitar esse enfermo e levar para aquela casa, para aquele enfermo, a paz, o equilíbrio e a harmonia. Tá ok? A outra informação é pedir para divulgar sobre a implantação do Evangelho no lar. É solicitado para que tenhamos essa prática de colocar o estudo do Evangelho, o culto cristão no lar. E para quem não conhece como funciona, como fazer, a casa também oferece as informações necessárias para essa prática. Pode procurar a recepção, deixar o telefone, também tem as informações lá no site do FEIM, no Instagram. Então tem muitos lugares para buscar informações, mas se quiser deixar o nome na recepção, também vai ser feito o contato para que isso aconteça, tá bom? Nós vamos pedir, então, no final, então, nós vamos ter aqui o passe. Quem sentir a necessidade de receber o passe, pode permanecer no salão, e os demais podem também ir para casa, mas em silêncio, levando a paz, a alegria no coração, tá bom? Vou chamar aqui o Israel para finalizar conosco com uma prece. Meus irmãos, vamos cerrar os nossos olhos, levar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, pedir ao nosso mentor na Casa Miramês e aos nossos anjos guardiões que sejam conosco neste instante. Nosso íntimo, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em fraternidade. Pedimos ao nosso Pai que os ensinamentos da noite sejam por nós absorvidos, compreendidos, que possamos colocar em prática ao longo da nossa caminhada. Pedimos que a espiritualidade amiga, associada junto com o nosso anjo guardião, nos inclua durante a noite, durante o nosso sono, para que possamos continuar nessa mesma toada, a aprender, a compreender um pouco mais da nossa estada aqui nesse plano, para que possamos, como os bons cristãos, bons espíritas, seguir a nossa jornada, compreender os nossos desígnios, ajudar o próximo, colocar em prática as leis de Deus. Pedimos, Senhor, que isso tudo que nós estamos passando, nos reunimos e nos propomos a fazer em fraternidade, formando essa grande egrégora, possa chegar a todos aqueles que precisam e aqui ainda não estão. Aqueles que estão nos hospitais em dificuldades sejam agraciados com as bênçãos e os remédios necessários para a sua caminhada. Aqueles que estão nos seus lares impossibilitados de sair por questões de pandemia. Aqueles que estão aflitos e impossibilitados de estar próximo de uma oportunidade como essa, também possam receber esse amparo, assim como nós. Pedimos, Pai, que nos acompanhe de volta aos nossos lares em segurança, com harmonia, e que possamos, Senhor, servir de instrumento para aquilo que o Senhor deseja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos.